irmãos, nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade que nós temos de poder aqui estudar a palavra do Senhor e assim trazendo aí uma gratidão a todos, que têm nos acompanhado nos estudos na palavra do Senhor e também assistido os vídeos. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso tema sobre Deus tem um plano perfeito, sábio, imutável e eterno e soberano. Então nós estamos aqui trabalhando essa ideia do plano de Deus, o plano que Ele planejou desde toda a eternidade, com muita sabedoria, com toda a sua onisciência, com toda a sua soberania, visando o fim último, a glorificação do Teu santo nome, a exibição da sua glória à humanidade. Então nós vamos trabalhar nesta manhã de hoje o perfeito plano de Deus. Nós usaremos como base o texto do profeta Isaías, capítulo 46, do versículo 13 até o versículo de número 11. E com base nesse texto nós afirmamos exatamente isto: o perfeito plano de Deus não falhou, nunca falhará, nunca atrasará e nunca adiantará. As Escrituras, elas nos dão todo o fundamento, toda a estrutura para que a gente tenha essa convicção do perfeito plano de Deus, de como que Deus estabeleceu esse plano. 3 textos para que nós possamos fundamentar a respeito desse plano, para dar sustentação aí ao profeta Isaías em todas as suas verdades. Nós temos aí o Salmo 33, versículo 11, que diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Depois nós temos um outro texto que é Provérbios 19, versículo 21, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá para sempre. Mostrando que embora haja muitos propósitos, muitos planos no coração do homem, o que permanece são os desígnios do Senhor. E depois Isaías, capítulo 14, versículo 26 e 27, nós temos um versículo maior que diz assim: este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Então são 3 textos que as Escrituras nos dão aí claramente para fundamentar esse perfeito plano de Deus que não falha, que é imutável, conforme o conselho da sua própria vontade. Vejam bem, a nossa confissão de fé ela tem uma definição bem resumida sobre esse plano de Deus. Ela diz o seguinte: Deus, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordena livre e imutavelmente o que quer que ocorra. Então são definições simples, mas bem estruturadas. Vejam, à medida que nós vamos conhecendo o ser de Deus e que nós vamos conhecendo o seu plano e entendendo o seu propósito, conforme o conselho da sua vontade, o Espírito Santo vem criando na nossa mente uma estrutura de verdades, uma estrutura teológica, um arcabouço doutrinário, de modo que as nossas convicções, a nossa segurança, a nossa estabilidade, nós vamos descansando nesse perfeito plano de Deus que não falha e que é totalmente soberano e imutável em nossas vidas. Então vamos analisar aqui 4 características desse perfeito plano de Deus, para que nós venhamos criando então essa estrutura teológica, essas verdades bíblicas que nos dão consolo, que nos dão paz, que nos dão esperança e que nos tornam crentes inabaláveis, independente de toda e qualquer circunstância que possamos enfrentar, que possamos ter na nossa própria vida. Então vejam bem, o primeiro ponto a ser analisado é o plano, ele é o plano de Deus. Isaías 46, se você fizer uma leitura bem dedicada, do versículo 3 até o versículo 11, você encontra ali essa realidade de que o plano, ele é o plano de Deus. E isso precisa ser tomado pela nossa mente, pelo nosso coração,
com muita convicção, com muita propriedade, de que a Escritura, né, ela está se revelando a nós, esse Deus que tem esse plano. Então vejam bem, a vontade de Deus, ela se refere ao decreto eterno de Deus, o plano que certamente irá acontecer. Então essa vontade soberana de Deus, com base no seu plano, com base no seu propósito, isso dá a certeza de que todas essas coisas irão acontecer. O plano certamente acontecerá, porque ele é o plano do soberano Deus, do propósito de Deus. E Isaías aqui nos convida a fazer um questionamento ao nosso coração, para ver se de fato nós conhecemos esse Deus, se nós nos curvamos diante dele, se nós conhecemos as suas verdades reveladas, se nós entendemos o seu ser, o seu propósito, o início, o meio e o fim. Vejam bem, o versículo 5 diz assim: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? E a partir do versículo 9, versículo 10, ele diz assim, olha: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então vejam que essa é a estrutura do plano de Deus, né? Claramente que Deus tem um plano perfeito, sábio, eterno, imutável, soberano, e que ninguém pode ser comparado a esse Deus, e ele é o único que diz, né, com antecedência o que há de acontecer, né, como vai acontecer, o tempo que vai acontecer, e ele diz, e ninguém pode mudar isso, e ninguém pode ser comparado a mim. Então, tendo ele dito, né, quem poderá impedir essas coisas? A segunda verdade a ser considerada aqui, ou a segunda característica, é que o plano de Deus está relacionado a tudo que ele predestinou para acontecer. Então Deus é aquele que planejou, criou a estrutura, planejou, determinou, decretou e predestinou para que todas as coisas acontecessem. Desculpa, exatamente como o seu plano, exatamente como o desejo da sua própria glória. Lembre-se que ele tem início, meio e fim. Então vejam bem, ele está relacionado a tudo quanto Deus predestinou para que acontecesse. Então ele diz, a vontade de Deus então se refere a esse plano, né, que ele decretou na eternidade e que certamente o acontecerá. Isso revela que Deus é aquele que é o planejador, Deus é aquele que é o arquiteto, Deus é aquele que é o construtor e que realizará o seu propósito, né, o seu plano conforme a sua própria vontade. Então vejam bem, tudo no plano de Deus está relacionado com aquilo que ele predestinou, a forma, o destino, como ele estabeleceu todas as coisas desde os tempos eternos. Então aqui é importante a gente considerar então em terceiro lugar que esse plano, embora ele seja um plano sábio, ele seja soberano, né, ele seja imutável, esse plano foi estabelecido na eternidade. Nós vemos que a eternidade de Deus ela precisa ser considerada por nós. Como que Deus lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elaborando, planejando, arquitetando todas as coisas acontecerem. Então o plano foi estabelecido, né, na eternidade passada, muito antes de Deus criar os céus e a terra. Então vejam os textos que o próprio Senhor Jesus nos concede e os demais apóstolos nos concedem dentro da Escritura para dar a sustentação, para dar a estabilidade, né, da eternidade desse plano. Em João capítulo 17, versículo 24, Jesus fazendo a sua oração ali, o Pai, a oração sacerdotal, ele está rogando ao Pai, Pai, faça com que estes que tu me deste estejam conosco, né, desde lá onde nós estamos,
Por quê? Para que eles percebam que o Senhor me amou antes da fundação do mundo. Então vejam bem, Deus amou o Filho antes da fundação do mundo. Então o próprio Jesus dizendo em João 17, versículo 24, falando desse amor eterno, desse amor antes da fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34, quando Jesus está fazendo ali o seu sermão escatológico, falando, né, dos últimos dias, do juízo final, quando ele chega ali no finalzinho do capítulo, ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, os que estarão à sua direita. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para habitar o reino eterno que Deus tem preparado antes da fundação do mundo. Ou seja, o nosso destino eterno, o reino eterno, foi preparado antes da fundação do mundo. E aí nós temos Efésios, o primeiro capítulo, versículo 4, quando fala também da eternidade, como Deus planejou lá na eternidade a nossa eleição, a nossa escolha. Ele diz assim: e Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, né? E Ele fez isso no amor de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20, quando Pedro faz a exposição dizendo que nós não fomos comprados por ouro, prata ou pedras preciosas, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 7 e 8, diz que esse Cordeiro, no qual o Pai nos amou, o qual Deus nos elegeu, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então vejam que toda essa eternidade está dentro da própria Escritura, está dentro da realidade, né, das questões teológicas da Escritura, para dar então essa estabilidade, que Deus tem um plano para você e para mim, que esse plano é perfeito, esse plano é imutável, esse plano é eterno, esse plano é soberano. Então nós precisamos abraçar essas verdades, criar essa estrutura no nosso coração, essas convicções, à medida que o Espírito Santo vem nos ensinando todas essas coisas. Então, observe o último ponto, a abrangência, né, desse plano. Primeiro, esse plano é baseado na onisciência de Deus. Quando Paulo, em Romanos 8, lá no versículo 28, 29, precisamente o versículo 29, quando ele diz: aos que de antemão conheceu. Então, por que pela onisciência de Deus? Em que sentido? Que lá na eternidade Deus já nos conhecia. Por que Ele nos conhecia? Não porque Ele estava vendo lá no futuro, a onisciência olhando para frente, né, para o futuro, mas dizendo assim, por que Ele nos conheceu de antemão? Porque a Trindade estava ali planejando, né, predestinando, determinando tudo quanto iria acontecer segundo a sua própria vontade. Então por que Ele nos conhece de antemão? Porque primeiro Ele planejou, porque Ele decretou todas as coisas, porque Ele predestinou todas as coisas, porque Ele de fato predestinou a nossa eleição, porque Ele estabeleceu a morte do Filho. Então Ele fez todas essas coisas lá na eternidade. O plano foi elaborado na eternidade, ele foi arquitetado na eternidade. Então nós vemos isso aí, o conhecer de antemão. Por que Ele conhece você de antemão? Ele me conhece porque todos os nossos dias foram escritos e determinados por esse Deus, quando nenhum deles ainda existia. Então isso reporta lá a eternidade, a Trindade Santíssima planejando, arquitetando, predestinando, determinando, elegendo, conforme o conselho da sua própria vontade. Vejam que segurança, vejam que estabilidade nós temos debaixo desse plano, debaixo dessa garantia, debaixo dessa arquitetura de Deus para a minha vida, para a sua vida. E o mais interessante, que isso engloba, isso inclui todo o passado, presente e futuro. O plano de Deus não é só sobre o passado, sobre o presente ou sobre o futuro. Lá na eternidade o Pai estabeleceu, né, o presente, o passado e o futuro, ou seja, o passado, presente e futuro. Por quê? Porque Ele estabeleceu isso em um só momento, em um só ato. Então, todas as coisas estão inseridas dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus. Tanto o passado como o presente, o futuro. Ou seja, início, meio e fim. Todas essas coisas precisam redundar na glória de Deus, para a honra de Deus, né, para o louvor de Deus. Outra coisa,
inclui todas as coisas, esse plano inclui todas as coisas que ocorrerão, que irão acontecer. E esse plano também inclui todas as coisas que não irão acontecer ou que não irão ocorrer. Então o plano está lá, já elaborado, é um script fechado pelo poder de Deus, é um livro da vida fechado por Deus e que só o Cordeiro abrirá, conforme Apocalipse. E outra verdade, né? Esse plano inclui e é para toda a criação, tanto nos céus como na terra. Tudo está inserido nesse plano de Deus. Toda a criação, né, elaborada por Deus, planejada por Deus, está inserida nesse plano. Todas as coisas visíveis, todas as coisas invisíveis, principados e potestades, tronos e domínio e sabedoria, governadores e autoridades, todos eles estão dentro desse plano perfeito, sábio, eterno e soberano de Deus. Você pode conferir isso em Colossenses, 1º capítulo, versículo 16. Então, irmãos, concluindo, vejam bem, nós temos que nos alegrar e nos fundamentar nesse plano. Nós temos que criar essa estrutura, essa cosmovisão de Deus, essa cosmovisão da Escritura. Como que a Escritura fala desse plano, da perfeição desse plano, da eternidade desse plano, né, de como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles elaboraram isso na eternidade. Então a sua vida, né, aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, a sua vida está completamente segura nas mãos de Deus. Assim como a vida do ímpio já está determinada nas mãos do próprio Deus. E nós veremos mais detalhes no próximo vídeo, no próximo estudo, nós entraremos em mais detalhes das coisas que parecem insignificantes, mas que também fazem parte do plano de Deus. Então, dê uma boa estudada, dê uma boa meditada, Deus o abençoe, Deus santifique a sua vida, Deus crie essa estrutura, Deus te fortaleça para a honra e para a glória dele. O fim último é a glória de Deus Pai, e todas essas coisas vão cooperar para o bem daqueles, né, segundo o chamado e o propósito de Deus. Fiquem com Deus e que Deus assim os abençoe. Até mais.